Que o Eduardo Ventura apareça! Pague! 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 Pague! Que o Eduardo Ventura apareça! Pague! Eduardo Ventura! Pague! O panfleto diz que ele fugiu com o dinheiro. Isso é verdade? Isso é verdade mesmo. Senão, por que não pagam nossos salários? Calma, pessoal. Isso é tudo um boato. É o Eduardo Ventura. Faz 2 semanas que não o vemos. Você é aprendiz do Eduardo. Se não acharmos ele, vamos te procurar. Isso! Vamos te procurar! O vice-diretor Ventura foi estudar no exterior. Agora, eu estou no lugar dele. Qualquer problema, venham me procurar. Eu assumo. Estudar no exterior? Meu pai simplesmente sumiu. Fernando, você está mentindo? 1 mês atrás, Rio Dourado, Brasil. Recebi o rádio portátil. Quando vai tirar folga para me visitar? Lena, a fábrica acabou de conseguir R$1.800.000 de empréstimo para o novo rádio. Tô muito ocupado. Não posso ir ao Rio Dourado passar o Natal com você. Pai, você antes. Mestre, os R$1.800.000. Onde estão? Não pode mais. Fernando, eu sei o que faço. Pai! Pai? Pai? Os R$1.800.000 e o meu pai sumiram. Mas eles estão escondendo isso. O que aconteceu? Vou descobrir. Volte a trabalhar. Eu garanto a vocês. Os salários em 2 dias estarão nas mãos de vocês. Fiquem tranquilos. A fábrica vai funcionar normalmente. Fiquem tranquilos. O vice-diretor Luz com certeza vai pagar todos no prazo. Sou a Helena, represento investidores do Rio Dourado. Quero parceria com a fábrica. Acredito que esses panfletos sejam todos falsos. Não é? Vice-diretor Luiz. Olá, sou Marina do setor de vendas. Posso explicar à companheira Helena detalhes sobre nossos... Tem café? Sem café, não posso negociar. Vai, Marina. Para a senhorita Helena, busque um café. Vice-diretor Luz, é mesmo esperto. Vou direto ao ponto. 1 milhão. R$1 milhão. Posso ajudar a fábrica a sair da crise? Só tenho uma condição. Quero fazer gravadores. Senhorita Helena, desculpe. A nossa fábrica Aurora só faz rádios. Não temos tecnologia de gravadores. Se não tem, eu tenho. Posso trazer os documentos técnicos e entrar na Aurora. Senhorita Helena, temos um ditado. Quando em Roma, faça como os romanos. Aqui, chá ou café, o dono decide. Vice-diretor Luz, vai recusar o pedido de R$1 milhão? Quem rejeita um negócio assim? Olá, companheira Helena. Sou o diretor da Aurora, Carlos Moreira. Quero muito colaborar. Diretor Moreira, aceitou minha condição? Claro. Companheira Helena, você é um talento técnico raro, mas o desenvolvimento é chato. Temo que a companheira Helena não se interesse. Sente-se. Ambos recusam. Mas o diretor Moreira fala muito melhor que o vice-diretor Rus.
Não é à toa que é o diretor. Mas fiquem tranquilos, não sou só uma boneca. Instituto Politécnico de Rio Dourado, Design Industrial. Será que vice-diretor Luiz vai gostar disso? O vice-diretor Luz gostaria disso? Com os recursos da senhorita Helena, ela poderia até achar um parceiro melhor. Companheira Helena, bem-vinda à Fábrica Aurora. É uma honra tê-la aqui. O companheiro Fernando é vice-diretor e chefe do setor. Com a sua chegada, será a vice-chefe para ajudá-lo. Vamos juntos criar o nosso próprio rádio Aurora. Fernando, agora vão dividir o escritório. A senhorita Helena é nova aqui. Seja no trabalho ou na vida, você tem que ajudá-la. Entendeu? Vice-diretor Luz, obrigada. O sinal de R$200 mil cai hoje à tarde. Tio Carlos, agora toda a fábrica está em pânico. Ela vem agora, quer entrar na Aurora e ainda insiste em fazer o rádio. É óbvio que ela veio pelos R$1.800.000 que sumiram. Fernando, eu sei do que você se preocupa. O empréstimo e o Eduardo sumiram juntos. Você acredita que o Eduardo não tem culpa? Pela estabilidade da fábrica, eu concordei com a investigação secreta. Mas a verdade ainda é um mistério. Mas a fábrica precisa mesmo de dinheiro. Fernando, não a rejeite. Talvez a chegada dela possa nos ajudar a descobrir tudo. Tá bom. Tenho uma reunião. Vou indo. Podemos investigar, mas não pode ser você. O mestre já sofreu. Não pode ser o próximo. Sente aqui. Lena, não mexa nisso. O que é isso? Um brinquedo incrível! Isso aqui é um rádio. Pensam mesmo! É mágica! Meu bem, é mágica mesmo. Quando eu crescer, quero ser como o papai e fazer caixinhas incríveis. É o caderno do mestre. Lá dentro tem coisas muito importantes. Não pode mexer. Quem é você? Por que está no escritório do meu papai? Lena, não fale assim com o Fernando. Vem, vamos nos conhecer. Este é o Fernando. A partir de hoje, somos uma família. Sejam bons uns com os outros. O empréstimo de R$1.800.000 e o sumiço do papai. Qual a relação entre eles? Depois daquela ligação, entre o Fernando e o papai, o que aconteceu? Preciso dar um jeito de pegar o diário do papai. Por que me olha assim? Sou nova aqui. Ainda não entendo de tudo. Espero que o vice-diretor Luz me ensine. Fale e pronto. Por que está tão perto? Vice-diretor Luz, por que essa reação? Será que acha que tô afim de você? Bobagem. Continua igual a antes, tão formal. Não te assusta. O novo papel da fábrica é de boa qualidade. É verdade. Este lote novo é muito bom.
Será que ela fez de propósito para me afastar? Onde escondeu? Depois de tantos anos, o jeito de esconder coisas continua o mesmo. É por causa disso. O que está olhando? O que está lendo? Tem algo a esconder? Estou fazendo um resumo. Vice-diretor Luiz, tem algum problema? É muita curiosidade ou não confia em mim? Não. Senhora Helena, está imaginando. Só pensei que tem muita documentação e que não daria conta. Então, para o vice-diretor Luz ter tempo de organizar, vou trancar o que for preciso. Volto amanhã. Ela está com pressa. Não posso deixá-la aqui. Veterano. Eu já entrei na fábrica Aurora. Obrigada. O empréstimo de R$1 milhão eu com certeza devolvo. Aliás, a amostra que comprou já enviou? Calma. Garanto que chega em 2 dias. Eu só quero que dê tudo certo. Mas te emprestei R$1 milhão. O que me prometeu, não se esqueça. Fica tranquilo, não esquecerei. Obrigada. Tanta obrigada. Que fofo. Tchau. Tá. O desenvolvimento do rádio era imprescindível, mas muita gente não concordaria. Eu sei que a reforma enfrentaria resistência. Eu achei que, com o empréstimo aprovado, avançaria com a reforma. Mas não imaginei como ele pôde fazer isso. R$1,8 milhão. Ele era a pessoa em quem mais confiava. A pessoa em quem mais confiava. Eu sabia. Meu pai não é assim. Ele, quem é, afinal? Se ele não quer o rádio, eu vou fazer a fábrica Aurora produzir o rádio para desmascará-lo. Agora você já viu. A nossa fábrica só faz rádios agora. Ainda não desenvolvemos a tecnologia de gravadores. Mas, pelo que sei, o antigo vice-diretor Ventura já estava desenvolvendo gravadores. O desenvolvimento do gravador ainda não foi concluído. E mais, o vice-diretor Ventura já foi estudar no exterior. Ah, é? Então eu assumo. Parei aí. É um rádio portátil. É importado. Toca rádio. Toca fitas. E grava. Tão pequeno e toca fitas? Nosso rádio só toca rádio. Importado. Coisa de gringo. Nunca vi. Se exibindo. Acredito que a fábrica Aurora também pode fazer um produto assim. Vamos agradecer a senhorita Helena por mostrar esses novos produtos. Mas, senhorita Helena, a nossa fábrica agora de fato só faz rádios. Se o que a senhorita quer é um produto assim, então, com licença, nós não podemos fazer. Eu sei que desenvolver produtos exige passo a passo. Então, o que vamos fazer agora é um aparelho que toca rádio, toca fitas e ainda grava, de tamanho normal, um gravador. Vocês têm confiança? Senhorita Helena, é desenvolvimento. Precisa de protótipos, de desenhos e de processos. Não basta falar que já dá. Vice-diretor Luz,
É a fábrica Aurora que não consegue. Ou o senhor, vice-diretor Luz, não quer fazer? Se for esse o caso, então eu cancelo o pedido. A sua fábrica Aurora vai fechar. Ei, quem você disse que vai fechar? Desculpe. Eu... Desculpe. Que tal eu comprar um novo para você? Não precisa. A condição do meu pedido é produzir rádios. Fiquem tranquilos. Eu vou entregar os desenhos, o protótipo e o processo para todos vocês. Parece que não consigo impedi-la. Então vou protegê-la. Diretor Moreira, quanto tempo? Olá, quanto tempo? Deixa eu apresentar. Este é o visitante de Rio Dourado, o Sr. Costa. Ele trouxe dinheiro real para ajudar de verdade no desenvolvimento da Aurora. Veterano. Que ótimo! A prefeitura vê essa parceria com muita importância. Me pediu para construir essa ponte, ajudar as empresas locais e os investidores de Rio Dourado a se conectarem e se unirem. Olá, Sr. Costa. Olá. O potencial da Aurora, a Helena já me mostrou com detalhes. Confio na avaliação dela. O protótipo que pediu, eu mesmo trouxe. Surpreso? Obrigada, Sr. Costa, por trazer o protótipo. Vice-diretor Luz, agora pode ficar tranquilo? Obrigada, Sr. Costa, por trazer o protótipo. Vice-diretor Luz, agora pode ficar tranquilo? Espero que a senhorita Helena nos oriente. Ele aceitou colaborar. Para apoiar minha colega, vou ficar aqui por mais um tempo, até o produto ser lançado. Fique tranquilo, Sr. Costa. O vice-diretor Luz com certeza vai colaborar com a senhorita Helena. A fábrica tem um monte de rádios que ainda não foram vendidos. Esse investidor não parece confiável. Se esse rádio der errado de novo, esses centenas de operários vão acabar passando fome. É um playboy óbvio, só quer conquistar a garota. Se a fábrica continuar assim, vai acabar na mão deles. O que vocês dizem não está certo. O diretor e o vice-diretor dedicam-se à fábrica. Vocês falam pelas costas. Não tem nenhuma união. Vamos entrar. Se o protótipo não sair, eu não perdoo ela. Eu sou o chefe do setor. Se o protótipo não sair, a culpa é minha. Coma primeiro. Coma primeiro. Eu te garanto, o problema da antena hoje vai ser resolvido. Deixa aqui, comer depois.
Essa antena, por que ela tá aqui? O que foi? Olha só. Essa antena, sua posição, colocada aqui, não afeta os alto-falantes dos lados. E mais, essa posição também deixa espaço suficiente. É mesmo? É miope. É astigmatismo. Colega, tá com fome? Veterano, que susto! Que susto! Senhor Costa, você entrou sem fazer nenhum barulho. Achei que só nós, capitalistas sem coração, faríamos os funcionários fazerem hora extra. Quem diria que o vice-diretor Luz faria o mesmo? Fui eu que quis. Fui eu que pedi. Igual na escola. Quando faz experimentos, esquece a hora. Vou indo. Peguei a cozinha do hotel e fiz o seu favorito. Pé de frango ao molho de feijão preto. Molho de feijão preto e pé de frango. Esquece. Tô com pressa. Tudo bem. Não faz mal. Não come direito o dia todo. Seu estômago não vai aguentar. Tudo bem, pode ir. Eu termino o resto. Vamos. O vice-diretor Luz mandou. Vamos, vamos. Obrigada. Espera. Senhor Costa, este é o número do meu escritório. Da próxima, basta ligar direto para o escritório. E a Helena, eu mesmo levo ela de volta. Não precisa se incomodar. Não precisa. Primeiro, eu e minha irmã de faculdade estamos no mesmo hotel. Buscar ela depois do trabalho é tranquilo pra mim. Depois, não fico tranquilo com minha irmã de faculdade andando sozinha à noite. Ela é uma garota, sozinha na rua. Tem que tomar cuidado, né? Veterano, vamos! Alô? Oi, tio Carlos. Desculpe atrapalhar tão tarde. Eu lembro que no dormitório da fábrica ainda tem um quarto vago, né? Seria possível me deixar usar por um tempo? Pode ser. Certo. Obrigado. As anotações do meu pai dizem que alguém está impedindo o desenvolvimento do rádio, mas ele está de verdade me ajudando no projeto. Aquele cara não deve ser ele. Vamos, o pé de frango vai esfriar. Consegui consertar. Testa. Não me diga que passou a noite consertando isso pra mim. Pelo visto, isso aqui para você é bem importante. Não reclame.
Não precisa. Que olheiras feias. Que feio pra se ver. A fábrica te deu um quarto. Você não precisa ficar no hotel. Em breve, arrume as coisas e mude pra cá. Eu acabei de chegar. Já ganhei um quarto? Dona Cida, você não mora na área de famílias? Vai se mudar pra cá? Foi o Fernandinho, o vice-diretor Luz, que pediu pra arrumar. Disse que um amigo vem ficar. Será que é pra aquela Helena? Quantas pessoas na fábrica esperam por um quarto? Por que ela merece? Conseguimos! Eu já sabia que esse quarto só podia ter sido dado pra você. Fernando, eu nunca imaginei que você faria esse tipo de favoritismo. Você também faz esse tipo de favoritismo? Que favoritismo? Marina, olha, a Helena é da nossa fábrica, vice-chefe do setor. A fábrica dar um quarto a ela não deve ser nenhum problema, né? Fernando, antes você até não o suportava e de repente já a defende assim? Vi você dias atrás olhando os desenhos. Eu até achei que você era boa, mas agora vejo que você não passa de uma inútil que vive de homem. Depois de tanto desenvolver o rádio, finalmente alguém apareceu. Essa pessoa tem a ver com a Marina? Marina, sobre isso, não fale besteira. Não é besteira. O pedido é do filhinho de papai. Esses desenhos, será que também foram graças a você? Marina! Em todos os desenhos eu participei. A amostra também fiz com o Fernando. Se ainda duvida, vamos competir. Não precisa competir com ela. Não ache que por estar no setor de vendas, ela nunca foi uma produtora exemplar. Ela é mais habilidosa que eu, mas eu sou mais técnica que ela. Além disso, a gente ainda não tem esse OP, né? Chega de papo. Bora começar. Diretor Moreira, chefe Teixeira. Consegui. Você ganhou. Eu perdi.
Companheira Helena, peço desculpas. Levanta. Eu já fiz várias vezes. Você fez na primeira vez e já foi muito bem. Você acha mesmo? Nós da Fábrica Aurora não somos inúteis. Tem algum inútil aqui? Não! Eu declaro que a Fábrica Aurora, com o primeiro rádio, conseguiu! Muito bem. A Fábrica Aurora tem um novo produto. No futuro, vamos receber mais de um pedido milionário. Temos que agradecer aos dois heróis, ao vice-diretor Luz e a Helena. Ouvam bem, é a Fábrica Aurora, o primeiro rádio a tocar. O meu não é o primeiro, mas é o segundo. Vocês devem ouvir o som do segundo. Ouvir! Ouvir! Helena, vamos juntos. A fita tá mal colocada? Não pode ser. Deixa eu ver. Afastem-se. Você está bem? Diretor, se machucou? Você está bem? Você está bem? Tô bem. Sai! Não me toque! A culpa é sua por deixar a Marina assim. No começo, não devia ter acreditado que ia inventar um rádio. Se acontecer algo com a Marina, não vou deixar barato. O chefe Teixeira tem razão. Que rádio inútil. Você é uma mentirosa. Mentira. É mentira. Que impossível. Nós fazemos rádios há mais de 10 anos e nunca aconteceu algo assim. Isso! Nunca aconteceu algo assim! Calma, pessoal. Chega de gritar. O design do rádio, eu também participei. Acreditem em mim. Foi só um acidente. Que acidente? Eu quase perdi a vida. Um simples acidente. E pronto. Acidente. E pronto? Já era? Calma, não briguem. Sobre isso, o setor de controle de qualidade vai investigar. Eu darei a vocês uma explicação clara. Agora, vá para o hospital. Rápido! Vamos, diretor. Marina, pode se levantar? Os feridos, rápido para o hospital. Vamos! Meus desenhos não têm problema. Os desenhos não podem ter problema. O problema deve ser a Marina. Mas para impedir a pesquisa, arriscar a própria vida, é impossível. Preciso achar provas. Calma, venha. Levanta. Você se machucou? Senta. Pelo menos ele é confiável.
Alguém trocou os materiais. Como está? Está melhor? Pro hospital. Vamos. Tô bem, só um arranhão. Você que deve ir ao hospital. Agora há pouco. Obrigada. Me dá isso. Pronto, já está bem vendado. Por que ir ao hospital? Não se culpe. Os desenhos do rádio fizemos juntos. O nosso projeto não teria problema nenhum. Meu protótipo não tinha problema. Significa que os desenhos... Não tem problema. Então... será que foi a Marina? Não pode ser ela. Eu não consegui protegê-la. De boa. Não é grave. Mas preste atenção. Nesses 2 dias, não molhe. Pronto. Valeu. Sente aí. Você disse que não foi a Marina. Por quê? A Marina ama a fábrica. Ela não faria para competir e fazer isso. Então foi o erro dela? A Marina no trabalho sempre busca a perfeição. Como ela permitiria cometer um erro tão básico, né? Aqui. Coma. Não tô com fome. A gente tem que comer. Prove aí, vê se gosta. Papai, quero muito o seu macarrão de peixe. Quando voltar, o papai faz pra você. Tá. Pai, onde você está agora? Que foi? A mão tá doendo? O macarrão tá ruim? Não dói, tá bom? É o vapor. Aliás, você disse que a Marina não erra. Então, com certeza tem alguém por trás. A reforma sempre enfrenta resistência. Ele era o meu maior confiável. O meu maior confiável. Ela também adivinhou. Tá bom. Sobre isso, não pense nisso agora. Eu vou dar um jeito. Por enquanto, fique descansando. Como com o mestre, alguém está impedindo o desenvolvimento do rádio.
Não posso deixá-la ficar aqui como alvo. Vice Director Luz. O resultado está na mesa. Veja você mesma. A explosão foi um acidente? Fernando, eu te dei uma semana. E você me dá essa explicação? Senhorita Helena, eu, pessoalmente, sou muito grato pela sua contribuição. Mas você é uma estranha. Devido à explosão, houve pânico. Agora todos os trabalhadores têm uma má opinião de você. A diretoria, pensando em você, então... peço que se vá. Fernando. Me expulsar não será fácil. Te expulsar? Ele claramente te enganou. Tomou os projetos e te descartou. Fui imprudente. Vi ele tão dedicado, trabalhando comigo no rádio, e deixei de desconfiar dele. Mas eu vou investigar até o fim. Claro. Mas temos 2 problemas. Primeiro, a placa que explodiu, que é a prova, está com Fernando. Segundo, agora você nem entra na fábrica. Não vamos subir o muro para roubar, né? Então, vou pedir ajuda ao meu veterano. Por favor, como investidor, pausa o pedido. Embora não seja o meu estilo de negócios, mas, se for por você, eu aceito. Obrigada. Agora só espero o Fernando. Diretor Moreira, esse pedido era para minha colega no continente abrir caminho. Agora que quebraram o acordo, o negócio não vai dar certo. Senhor Costa, é temporário. Tem uma coisa que o senhor talvez não saiba. Nesta explosão, a senhorita Helena se machucou. Ela se feriu? Sim. Cedro Costa, como diretor, neste momento crucial, eu seria o último a querer que a senhorita Helena saísse. Mas eu não posso, sabendo que alguém está sabotando, deixá-la como alvo. O que queremos, na verdade, é proteger a senhorita Helena. Acredito que nesse ponto o senhor Costa e nós estamos de acordo. Peço que o senhor fique tranquilo, volte e acalme a senhorita Helena. Quando tudo for esclarecido e os riscos de segurança forem eliminados, a senhorita Helena poderá voltar. Nós vamos convidar a senhorita Helena a voltar. Eu aceito. Mas vocês têm que investigar tudo e me dar uma explicação. Só depois penso em continuar o negócio. Certo. Fique tranquilo, Sr. Costa. Nós vamos resolver tudo. Diretor Moreira, o comportamento dele é suspeito. E eu lhe digo, não podemos mais esperar. Se não fizermos algo drástico, ficaremos presos aqui. Exato. Avisa a todos. Primeiro, o rádio tem que sair. Terceiro, acelere a reforma. Vamos forçar o cara que está escondido a aparecer. Certo. Entendido. Veterano, você também quer que eu saia? Você se machucou. Por que não me contou? Um arranhão. Olha, já sarou. Eu aceitei te ajudar, porque você é minha colega. E também porque você me prometeu que depois disso viria comigo para Rio Dourado, ser minha diretora de P&D. Vamos desenvolver juntos nosso próprio rádio portátil. Eu nunca esqueci do acordo.
Por isso, quero mais rápido descobrir o paradeiro do meu pai. Mas não quero que fique em perigo. Você agora é o meu maior e mais importante potencial de investimento. Se algo te acontecer, não vou perder tudo? Calma. Pelo pedido, eles com certeza vão investigar a verdade e nos dar uma explicação. Você só precisa ficar tranquila e esperar. O veterano tem razão. Não se arrisque sozinha em tudo. Aprenda a usar a força dos outros, é o que os sábios fazem. Vim devolver a chave. Tá, pode ir. Tô com fome. Posso comer uma refeição aqui? Não é de graça. Te pago uma bebida. Como assim? Para me despedir. Vai voltar a Rio Dourado? Uhum. Talvez nunca mais nós nos vejamos. Não me deixe entrar? Seu macarrão de peixe é diferente. Tem uma receita secreta? Pode ser. Se quiser, eu te escrevo depois. Não precisa. Aliás, é a segunda vez que como sua comida. E a última. Por nossa breve amizade, brindemos. Devagar, sem pressa. Este taça é para nossos dias de pesquisa juntos. Saúde. Que pena, eu achei que éramos amigos. E pensar que aos seus olhos, aos do vice-diretor Luiz, ainda sou uma estranha. Não é verdade. Não é? Então por que me mandou embora? Você não se encaixa aqui. Tudo bem. Hoje é o seu despedida. Primeiro taça. Desejo um futuro brilhante.
Segundo taça. Desejo saúde e felicidade. Terceiro taça. Desejo que tudo dê certo. E que seu caminho seja reto. Obrigada pelas bênçãos, vice-diretor Luz. Que pena, vou ter que decepcionar seus bons desejos. Que pena. Vou ter que recusar a sua gentileza. Não veio se despedir. O que você quer? Quero a verdade. Sai. Sai. Vai embora. Nunca mais venha à fábrica. Sai. 3, 2. Me enganou. Fernando, eu avisei. Me expulsar não será fácil. Cadê a placa de circuito? O escritório. A chave do escritório. Me enganou. Você me enganou. Me enganou. Não vá. Não vá. Não vá. Não vá. Será que ele guardou meu lenço debaixo do travesseiro? Não invente coisas. Ele me mandou embora. Impossível.
Após a inspeção e análise das peças, a causa principal da explosão foi o curto no transformador, causando superaquecimento. Houve um defeito evidente. Relator, Fernando Luz. Então foi mesmo um defeito. O transformador cortou. Não é à toa que explodiu. Fernando, você já descobriu por que escondeu? Sobre Eduardo Ventura, que usou o projeto do rádio para fugir com o empréstimo, este é o relatório detalhado, completo. Denunciante Fernando Luz, 1982, 3 de dezembro. De novo, 3 de dezembro. Fernando Luz, foi mesmo você. Pena que o relatório só tem esta folha. Não há mais pistas. Acredito que, após o que houve ontem, entre você e o Fernando, não há mais necessidade de fingir. Ele sabe que você é o alvo e com certeza não vai te deixar na fábrica. Eu já pensei num jeito... As vítimas da explosão não são só eu. Marina... Por que tanta pressa para sair? Esse trauma craniano não é brincadeira. Para mim, você devia ficar mais uns dias. Pai, eu já estou internada há 15 dias. Se eu ficar mais, vou ficar paralisada. Aquela Helena vem do Rio Dourado. É uma dondoca e nem foi internada. Não posso perder para ela. Quando eu voltar, vou ter que continuar competindo. Não fale dela ao voltar. O projeto dela deu problema. E machucou muita gente. O vice-diretor já a expulsou. O quê? Problema no projeto? Mas o rádio dela não tinha problema nenhum. Enfim, ela já foi expulsa. O diretor, por causa disso, está de cabeça cheia. Não complique mais. Vou. Para o diretor não ficar de cabeça cheia, deveriam me deixar voltar. Helena? Foi curto no transformador. O relatório diz claro como água. É óbvio que isso foi para me atingir. Desculpa por sofrer no meu lugar. Que nada de te atingir. Eu acho que alguém quis estragar nossos rádios. Vamos pra fábrica. Vamos fazer todos saberem disso. Meu Deus. Se o relatório é verdadeiro, não sabemos. O diretor e o vice já avisaram a todos que foi um acidente. Não vá causar confusão. Não, pai. O diretor não entende de técnica, tudo bem, mas o vice-diretor Luz é técnico. Isso é muito fácil de explicar. Exato. Eu posso, na frente de toda a fábrica, provar o acidente. Filha boba. Qualquer que seja o resultado, ela já foi expulsa da fábrica. Se a levar é para causar confusão... Não. Não vai passar vergonha no diretor e no vice? Senhorita Helena, o seu conflito com a fábrica não envolva minha filha. Tá. Eu vou embora. Mas não esqueçam, não sou só a pesquisadora da fábrica. Também represento investidores de Rio Dourado. Já que agem com tanta irresponsabilidade, vou pensar seriamente... Sugerir aos investidores mudar de fábrica. Não mude da nossa! Pai, você também é um veterano daqui. Perder esse pedido, o impacto na nossa fábrica seria enorme. Você sabe disso. Você... continue causando confusão.
Posso te levar para provar na fábrica, mas tem que me prometer que seja qual for o resultado, se você ficar ou não, não vai cancelar o nosso pedido. Tá, eu te prometo. Viram? Os desenhos da Helena não têm problema. Sem problema? Por que explodiu? Porque a causa real da explosão foi o transformador ter sido curto-circuitado, causando alta tensão e a explosão. Vocês lembram que no dia da explosão tudo ficou sem luz? Foi por essa causa. Se alguém sabotou o aparelho, é culpa do setor de compras. Não necessariamente. Pode ter sido o almoxarifado, o almoxarife. Também pode ter sido o controle de qualidade. Também pode ser que alguém se aproveitou e trocou os materiais. Tinha muita gente naquele dia, então todos nós seríamos suspeitos. Então, quer dizer que nós nos explodimos? Chega. Sobre isso, a fábrica com certeza vai dar uma explicação. Senhorita Helena, por favor, não se envolva com nada que aconteça na nossa fábrica. Se continuar com isso, vou duvidar das suas intenções. Que intenção eu teria? Eu só quero me exonerar. O fornecedor do transformador que causou a explosão já tem os dados. Vice-diretor Luz, vou investigar tudo e achar o culpado. Por favor, não se envolva com nada que aconteça na nossa fábrica. Não pode investigar. Tio Carlos, se não queremos alertar os suspeitos, o fato de alguém ter sabotado o transformador não pode ser sabido por ninguém. Sim. Calmos operários. Produção normal. Fernando, conto com você. Trabalhem! Tá bom, trabalhem todos. Ajudem. Não pode deixar ela investigar. Pode ser perigoso. Espera. 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 Vamos conversar. Ele tá louco. Veterano, ignora ele. Vamos. Como vamos? Como assim? Vai passar por cima dele? Melhor ouvir o que ele tem a dizer. Fala logo. Helena, esse caso, você não sabe quão complexo é. Isso é da nossa fábrica. Como representante de investimentos, não precisa se meter nessa. Estou te protegendo. Vice-diretor Luz, se preocupa com a segurança de uma estranha? Ou teme que a verdade que esconde seja descoberta? O que quer dizer com isso? Que ator, vice-diretor Luz. Na época, fui enganada por essa sua cara. Alguém que até o ex-chefe, o mestre, pode denunciar. Como posso acreditar? Eu não escrevi essa carta. A assinatura sua. Caligrafia sua. E tudo por causa do desenvolvimento do rádio. Que coincidência. Por que eu acreditaria? Tá. Quer saber a verdade, né? Pode ser. Posso te contar. Essa explosão foi por causa deste transformador. Este transformador é do nosso antigo depósito, lixo de há 5 anos. Quem sabe desse lote pode ser o mandante. Envolve compras, estoque, qualidade, finanças e etc. Qualquer um pode ser. Como ele apareceu na fábrica?
E como apareceu na mesa do operário? Será que alguém está tentando impedir o desenvolvimento do rádio? Tudo é possível. As relações aqui são muito complexas. Você não sabe. Não se envolva mais neste caso, tá bom? Me dá. Helena. Isso é da nossa fábrica. Não se envolva mais. Helena. Não se envolva neste assunto. Eu sou a vítima agora. Você traz uma história sem provas e quer que eu acredite? Você não está com uma carta e me desconfiando? Não percebe? Alguém está intencionalmente nos separando. Fernando, não me venha com isso. Quero provas. Tá bom. Quer provas, né? 3 dias. Só 3 dias. Me dê 3 dias. Eu te dou uma resposta. Mas até lá, não se meta com a nossa fábrica de jeito nenhum. Se eu não conseguir essa carta de denúncia, você pode divulgar quando quiser. O que você acha? Vai acreditar nele? Meu pai agora está desaparecido. Como eu vou esperar alguém me dar a resposta? Mas ele tem razão. Se for a mesma coisa, seu pai já sumiu. Você não pode correr risco. Então, veterano, preciso da sua ajuda para investigar o antigo depósito. Tá, eu te ajudo. Entra no carro. Boba, como eu poderia te ver arriscar? O antigo depósito não vou te ajudar a achar. Melhor te levar para passear. A porta é pequena, a rua é estreita. Um depósito aqui não é meio inapropriado? Descuido meu. Pra mim, não. Eu já perguntei. Esta área sempre foi usada como depósito. Sal, arroz e mercadorias de importação e exportação. Isso mesmo. Veterano, tô com sede. Comprar algo pra beber? Tá. Me espera. Você disse no telefone que a explosão tem a ver com o depósito. Lá já tá abandonado, né? Não tenho certeza, por isso vou lá ver. Se achar algo, me avisa. Se não fosse o trabalho, eu ia com você. Você tem que me ajudar a pegar os parasitas da fábrica. Pode deixar. Fernando, o que tá fazendo? Fernando, o que tá fazendo? O que tá queimando? Cuidado! O que tá queimando? Tudo bem? Não se machucou? Eu perguntei o que tá queimando! É prova? É prova! Não fui eu. Quando cheguei, já tinha alguém queimando. Quando apaguei, você entrou. Vice-diretor Luz, você conta boas histórias. Eu vi você destruindo provas. Que provas eu destruí? Te peguei no flagra. Ainda vai negar? O mais importante não é descobrir quem pôs esse fogo, porque não acredita em mim. Vamos, à delegacia. Volta aqui! Quem é? Não fuja, eu te vi.
Não fuja. Eu te vi. Fernando, para encobrir o crime, não mede esforços. Por que nos trancou aqui? Cadê o Sr. Costa? Você não fica com ele todo dia? Ele não veio? O veterano não sabe que estou aqui. Então não é só que não me acredita. Não acredita em ninguém. Só não te acredito. O que tenho com o veterano? Não te interessa. O que tá fazendo? Tirando a fechadura, o que acha? É pura encenação. Como assim, encenação minha? Não é mesmo? Foi você que trancou. Eu trancar? Eu mesmo? Que provas você tem de que fui eu? Não perca tempo. Sem a chave, não vai abrir. Chega de teatro. Se quer me enganar, use uma tática mais esperta. Jogar a vítima. Acha que eu vou acreditar? O que eu menti pra você? Só fala de suspeito e de encenação. Se eu fosse mesmo um monstro, então isso não seria um ótimo lugar para matar e apagar pistas? Eu nunca menti pra você. Acredite ou não, não importa. O que eu não quero é que você esteja nesta noite em um perigo desses. Você que criou o perigo. O que eu tenho a temer? Para você, não sou perigoso? É perto do mar. Fica muito frio à noite. Coloca. Não precisa. Não tô com frio. Coloca. Não pegue resfriado, senão... Cuidado para esse suspeito não fugir na oportunidade. Fernando, posso mesmo confiar em você? Não entenda mal. Está muito frio. Só para esquentar.
Pra onde? Adormeceu. Está sujo. Não tem medo de infecção? Tem uma ligação com isso. Pode me dar isso? Por quê? Não deixou eu pegar a minha. Então me dá a sua. Não é justo? Está sujo. Como tem coragem? Me devolveu meu Nelson. Então como ele voltou? Não foi porque você roubou de volta? Roubar? Ele sempre foi meu. Pare de me difamar. E você não me difamou? Estamos quites. Fernando, como eu não percebi que você é tão descarado? Eu? Descarado? E você é melhor? Você disse que me daria 3 dias. Os 3 dias voaram. Eu não confio em você. Mas eu já me expliquei bem. Se eu não tivesse pego aquela carta de denúncia, você seria sincero comigo? E você? Seria sincera comigo? Olha nos meus olhos e fala. Olha só, se não quiser falar, eu nunca te forcei, né? Por isso, você não poderia deixar de lado os seus preconceitos. Então, pelo menos nessa situação, nós ainda podemos colaborar. Tá. Vamos colaborar. Mas você tem que me contar toda a verdade que sabe. Até descobrir a verdade, eu posso, por enquanto, acabar acreditando em você. Tá. Então, eu te conto. Na época, eles já tinham toda a mercadoria levado e ainda pretendiam queimar tudo. Mas eu ainda encontrei algumas provas. Sua mão. Tô bem. Isso é da Marina, do rádio dela. No momento da explosão, o transformador. E isso... Não fica brava, tá? É o transformador que achei ontem à noite aqui. Esses 2 transformadores são da mesma lote, da fábrica Nova União. Eu investigo isso. Não, você não pode. Fernando, se você foi trancado aqui, significa que já está sendo vigiado. Eu acabei vindo parar aqui e, oficialmente, todos acham que nós não nos damos bem. Então é mais seguro eu investigar. Mas o quê? Você acabou de concordar e já quer voltar atrás? Não. Você pode investigar isso. Eu investigo o incêndio. Helena! Helena! Você tá aqui? Responde se ouvir! Como o veterano chegou aqui? Helena! Veterano! Você quase me matou de susto! Por que ele também tá aqui? Ontem, nós nos encontramos.
Por que tem sangue? O que você fez com ela? Tô bem. Veterano, o que faz aqui? Olha só, sumiu ontem. Não te achei em lugar nenhum. Foi a Marina que me disse que vocês estavam aqui. Na fábrica, não sabemos quem é quem. Por que contar a Marina sobre isso? Fui eu que falei a Marina. Além disso, eu confio nela. Veterano, vamos. Espera. Tô com frio. Te aviso para te devolver. Vamos, veterano. Não use roupas de homem. Tô com frio. Vou te cobrir. Você nem tirou. Quanta vingança. Já lavei sua roupa. Obrigado. Aliás, sobre o outro dia já investiguei. O fogo foi um mendigo que pôs. Ele recebeu uma carta e um dinheiro. Alguém mandou ele fazer isso. É a letra do meu pai. Essa letra é mesmo do vice-diretor Ventura. Mas não acho que foi ele. É igual à lógica da última carta de denúncia. Deve ser calúnia. O que você acha? Ele me testando. Ele sabe quem eu sou. Ele era aprendiz do papai. É bem possível que imitasse a letra do papai. Ainda não confio nele. Mas posso usá-lo. Com as informações do papai, talvez achem o papai. Que pena. Agora os dois lados perderam as pistas. O transformador da fábrica Nova União, aquele almoxarife que roubou e vendeu defeitos, foi demitido faz tempo. Agora não temos mais pistas. Sobre isso, você não se surpreende? Afinal, era uma agulha no palheiro. Pistas acabarem é normal. Antes, o vice-diretor Ventura fugiu com o dinheiro. Ele tem antecedentes. Talvez desta vez. Não seja ele. Não ligo o que os outros pensam, mas como pode pensar assim? Me dá o transformador. Eu investigo. O vice-diretor Ventura é como pai e mestre para mim. Sobre isso, eu vou descobrir tudo. Não vou manchar a reputação dele. Pai e mestre, é sincero? Ou é só atuação? Calma. Não disse que ia parar? Fique tranquilo. Já pedi pra Marina investigar os registros de compra da fábrica sobre aquele almoxarife. Se tiver novidades, te aviso. Bom café. Tô indo. Olha só, o novo papel da fábrica é bem bom. É mesmo. Quando chega? Já pediu. Em uns dias, tudo vai ser trocado. Espera. Esse papel é da fábrica, o lote que acabou de pedir. Isso significa que essa pessoa está bem perto de nós.
Se ela continuar a investigação, essa pessoa com certeza não vai deixar ela descobrir a verdade. Seguindo essa pista, vou continuar investigando. Isso. O endereço do almoxarife deve ser aqui. O almoxarife mora por aqui. Espera! Veterano, vai me impedir de novo? Eu vou com você. Não faça como da última vez. Não se arrisque sozinha. De tão jovem, vou ter um infarto por sua causa, com certeza. Por que seu carro está parado aqui? Está bloqueando tudo! Sai, sai! Desculpe. Vou estacionar. Me espera. Desculpe. Robô, me solta! Socorro! Quero as provas! É você. Você é o assassino. Socorro! 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 Helena, segura bem. Você tá bem? Me solta! Vai atrás dele! Ele é o assassino! Fernando, o que tá fazendo? Por que tá me segurando? Tá, não vou atrás. Você se machucou? Vamos pro hospital? Vamos pro hospital primeiro. Foi você. Foi você que mandou. Se não, por que você estaria aqui? Eu nunca te falei disso. Você não acredita em mim? Desde o início, nunca acreditou em mim. Não acredito. Não acredito em ninguém. Por que eu acreditaria em você? Tá. Você não sabe. Você não sabe por que tenho que corrê-lo. Eu sei. Você não sabe. Eu sei. Você não sabe. Por que eu preciso descobrir a verdade? Você não sabe. Você não sabe. Por que voltei para a Vila das Águas? Eu sei. Eu sei de tudo. Você não sabe. Eu sei que você voltou por causa do mestre. Desde o primeiro dia que te vi, eu já sabia que você é a filha do mestre, Helena Ventura. Não pude revelar a sua identidade, nem consegui fazer você acreditar em mim. Você já sabia? Você já sabia quem eu sou? Não só eu. O diretor também. O mestre, normalmente na fábrica, é bem inquieto. Mas na verdade ele falava muito de você. Ele nos contava sobre sua vida e sobre seus estudos. Você sabe que, nas descrições do mestre, você era como seu nome, Helena, brilhante. Nós todos sabíamos. Então por que não me expôs? Por quê? Por causa disso, o mestre já sofreu um acidente. Não posso deixar te machucar. Não posso deixar nada te acontecer. Você entende?
Não preciso disso. Só quero a verdade. Na noite de 2 de dezembro, a noite antes do meu pai sumir, o que você fez com ele? Naquela noite, a pessoa que falou com o mestre foi você. Não poderei ir ao Rio Dourado este ano para passar o Natal com você. Mestre, os 1,8 milhão de reais, onde estão? Não pode mais esconder. Fernando, eu sei o que faço. Eu sei que você sabe, mas o que dizem na fábrica? Mestre, quem é que te faz protegê-lo assim? 1,8 milhão de reais. Ele levou 1,8 milhão de reais. Fernando, ele só se enganou. Não teve má intenção. Fique tranquilo. Eu vou resolver. Não posso ficar tranquilo. Vou investigar. Fernando. Naquela noite, fui perguntar ao mestre. Eu perguntei: onde os 1,8 milhão de reais foram parar? Eu perguntei: sobre os 1,8 milhão de reais, o que houve? Por que não me contou? Por que escondeu isso? Eu também não sei quem faz o mestre protegê-lo assim. Ele não quis falar. Mas nós tivemos que investigar. Desde aquela noite, o mestre não deu mais notícias. O mestre sumiu. Eu e o diretor Moreira sabemos que o mestre foi injustiçado. Mas, para proteger a reputação dele e para manter a calma na fábrica, dissemos a todos lá que o mestre foi fazer cursos no exterior. Fizemos isso para protegê-lo. Não tivemos escolha. Só pudemos investigar em segredo. Investigamos até agora. Mas você sabe que até agora não descobrimos nada, sabe? Não descobrimos nada. Helena, não te empeci. Nunca te empeci. Só queria te proteger. O mestre já sofreu. O mestre já sofreu. Você não pode sofrer. Fernando. Fernando. Socorro. Socorro. Bebe água primeiro. Não é culpa sua. Se eu não tivesse agido sozinha, se eu tivesse confiado mais nele, isso não teria acontecido. É tudo culpa minha. Tudo culpa minha. Não é culpa sua. Ninguém imaginou o perigo. Eu senti o perigo. Senti que algo estava errado. Mas eu só queria tanto ver meu pai. Fui muito apressada. Não se culpe tanto. Quando ele acordar, você pode falar com ele. Veterano, me faça um favor. Avise o diretor Moreira que o vice-diretor Luiz sofreu um acidente. Peça para ele vir logo. Para os outros, não diga nada. Não avisar a família dele? Ele não tem família. Fernando, seus pais se sacrificaram pela nação. Eles são heróis.
Você deve ter orgulho deles. Mestre, não vou chorar. Papai, você é mau. O irmão não tem paz. Por que não deixa ele chorar? Chore se quiser. Choro com você. Ele não tem família. Como está o Fernando? O que o médico disse? Está bem. Corte na cabeça. Leve concussão. Só que ainda não acordou. Diretor Moreira, vamos falar lá fora. Certo. Diretor Moreira, o Fernando me contou tudo. Você já sabia desde o início quem eu era. No dia que entrou, eu já te reconheci. O Fernando não te contou porque queria te proteger. E, ao mesmo tempo, facilitar a investigação sobre o seu pai. Já eu queria usar a sua entrada como uma chance de quebrar o impasse da fábrica. Foi minha falha não proteger direito você e o Fernando. Então, eu entrar, insistir nas reformas e querer fazer o rádio, todas essas ações estavam no seu radar. Helena, o caso do seu pai é muito complexo. Eu e o Fernando investigamos tanto, mas eles sempre ficam escondidos, sem se mexerem. Temos medo de alertá-los e mais de algo te acontecer. Te deixar entrar como Helena era arriscado, mas queríamos usar essa sua entrada para mexer as águas e ver o que está escondido. Entendi. Agora as águas já estão turvas. Eles não aguentam, começaram a temer. Sim, tem medo do rádio ser um sucesso e das reformas. Porque com as reformas, novos produtos, novos investimentos, os antigos interesses serão quebrados. Então nós devemos insistir nas reformas. Quem se opor, quem impedir as reformas pode ser um suspeito. Diretor Moreira, por favor, me ajude. O que houve com o seu pai me fez hesitar e parar. E isso caiu no que eles queriam. Certo. Então nós vamos continuar as reformas para que eles se revelem. Qual é? Por favor. Você quer ser o alvo? Olha pra você. Vai me matar de raiva. Você já pensou que eles até o Fernando têm coragem de atacar? E você ainda vai se jogar? Quantas vidas você tem? Sei que é perigoso, mas não tenho saída. É a única e mais rápida maneira de achar o traidor e achar pistas sobre o meu pai. E se algo te acontecer, o que eu faço? Quero dizer, não foi fácil chegarmos até aqui. Veterano, desculpa. Obrigada por tudo isso, por me ajudar e me apoiar. Mas isso é sobre a fábrica Aurora e sobre o meu pai. Não tenho como desistir.
Ok. Se você quiser continuar, tudo bem. Mas não esquece que eu sou investidor. Meu dinheiro e meus pedidos são o que sustentam o seu plano de reforma. Se você continuar se colocando em perigo, teimando desse jeito, eu não vou hesitar em voltar atrás e tirar todo o dinheiro e os pedidos. Aí, a fábrica Aurora nem vai ter reforma. Vai ser game over mesmo. Veterano? Tá bom, falei por raiva. Desde ontem à noite, você não comeu direito. Vou pedir algo pra você. Obrigada, veterano. Não sou seu veterano. Você é minha tia. Família do Fernando, venha pegar os exames. Já vou. Fernando. Vice-diretor Luz. Fernando! Fernando! Acorda logo! Você! Como ficou tão machucado? O que aconteceu? Marina. O que faz aqui? Você internou? Claro que eu vim te ver. Mas aí eu ouvi aquela Helena e o Sr. Costa dizendo que cancelariam o pedido. E ainda dizendo que querem acabar com a fábrica Aurora. Essa machucada, será que eles te trancaram aqui para ameaçar a fábrica? Marina, você tem assistido muito filme? Eu ouvi tudo clarinho. Enquanto não voltam, vou te levar para a fábrica ver o diretor e expulsar a Helena. Vamos. Para onde? Não mexe. Tô com tontura. Deve ser um mal-entendido. Espere eles voltarem e vamos esclarecer. Fernando, você era tão esperto. Como ficou tão bobo? Se eles voltarem, vão nos deixar ir? Me escuta, vamos logo. Vamos. Claro que não posso deixar ele ir. Ele tem concussão. Se o fizer andar agora, quer esmigalhar o cérebro dele? Deixa o médico examinar. Vamos falar lá fora. Melhor me convencer. Se eu descobrir fazer mal à nossa fábrica, não vou deixar barato. O que foi? Também se machucou? Alguém quer impedir a investigação sobre o transformador? Tem mesmo gente armando coisa, mas você não pode, por causa disso, fazer o Sr. Costa cancelar o pedido e destruir a nossa fábrica. O veterano falou por impulso. Se eu realmente quisesse destruir a Aurora, por que eu faria tanto? Mas ele também disse que se voltasse a Rio Dourado, teria um futuro melhor. Por que você insiste em ficar aqui? Porque a Aurora também é a minha raiz. Reconheça-me de novo. Sou Helena Ventura, filha do Eduardo Ventura. Vice-diretor Ventura? Não conte isso a ela. Por que não pode me contar? O Fernando teme que você revele minha identidade, porque na fábrica alguém nos impede de reformar. Quem nos impede é o mandante. Eu te conto isso porque eu vejo que quer o bem da fábrica. Por isso peço que nos ajude a achar o mandante. Tá. Se for bom para a fábrica, eu aceito. Cuide-se bem. Eu guardo o segredo. Não é nada grave. Tem alguns cuidados. Eu te explico no consultório.
Quando guardei sua roupa, eu vi. Desculpa. Sujei. Tudo bem. É só eu ver bem. Desculpa. É concussão leve. Na próxima, vou tentar uma grave. Que nada. Que nada. O teste do rádio deu certo, mas o sistema antigo tem que mudar. A partir do mês que vem, testaremos um novo sistema de pagamento, sem salário fixo, produção e lucro ligados diretamente. Os detalhes estão nos documentos de vocês. Deem uma olhada. Sem salário base, só por produção, diretor Moreira, isso não vai tirar o sustento de todos? Eu acho que isso é mais trabalho, mais ganho. Apoio. Mas focar nas demandas do cliente. O povo sabe de quê? O que a gente faz, eles compram. Não basta? Compras terão que comparar preços. Então teremos quanto mais trabalho? Concorrência! O melhor sobrevive. Eu acho que vocês querem, nos, os antigos, expulsar. Isso! Calma aí. Reformar, ter opiniões diferentes, é normal. Que tal a gente analisar e discutir? Vamos calmar. Pessoal, não é uma discussão, é um aviso. O plano já está definido. Os setores devem executar. Uma estranha. Por que está aqui dando ordens? Isso. Quem é você? Pessoal, a reforma à fábrica já decidiu. Vai doer, sem dúvida. Mas sem mudar é o nosso fim. Espero que possamos focar em como executar e superar as dificuldades, em vez de pensar se devemos mudar. Você fala muito bonito. Diretor Moreira! A nossa fábrica tem regras de mais de 20 anos e quer mudar tudo agora? Vamos perguntar aos veteranos se concordam. Não concordamos! Não pode mudar! Absurdo! Não aceitamos! Mestre Celso, quando você acabou de entrar, te mostrei a fábrica. Lembro que te disse, quando o rádio toca, é a alma da fábrica. Mas agora, onde está a nossa alma? Está no depósito, em montanhas de rádios que não vendem? Ou nos rádios, ou no banco, nas chamadas de cobrança? Como diretor, o que mais temo não é a fábrica falir. O que temo é perder a alma da fábrica. Mas a alma não se preserva, se conquista. Esses dois jovens, um veio de Rio Dourado com a tecnologia mais nova e o outro dedica toda a vida à fábrica. Qual a motivação? É que o nome Aurora ainda possa ser ouvido alto. Hoje, eu, Carlos Moreira, vou deixar bem claro, quem apoiar a reforma é companhia do seu Carlos. Quem atrapalhar está contra os 800 empregos da fábrica. Eu e a Helena organizamos o treinamento. Os veteranos não querem ser deixados para trás. Mesmo sem vontade, já começaram a aprender. No setor de vendas, as mudanças foram grandes. Alguns veteranos usam a idade como desculpa. Mas fique tranquilo, diretor. Tenho certeza de convencê-los. Marina, tenha cuidado. Não desanime os veteranos. Precisa de técnica. É como projetar um circuito. Quando for em linha reta, vai direto. Quando for dar um desvio, desvie. Fique tranquilo, diretor. Talvez o que está sabotando esteja aqui. Vou aproveitar para descobrir quem é. Marina, você já nos ajudou nas reformas. Você já fez o suficiente. Isso é perigoso. Não tenho medo. Além disso, a Helena não teve medo. Por que eu teria? Fernando, eu percebi que, sendo tão jovem, você parece o meu pai, tanto preocupado. Chato. Tô indo. Ah, é? Isso aqui são todas as cartas de reclamação da fábrica, desde que propusemos as reformas. Vamos ver.
Vamos procurar aqui por algo suspeito. Das reclamações de hoje, 1/3 me xinga. Tá chateada? Não tô. Só pensando no meu pai. Será que ele também foi xingado assim? Essas pessoas me xingam, mas eu nem conheço. Posso ignorar. Mas meu pai é diferente. Eram companheiros, colegas, conviveram por anos. Como deve ter sofrido? Meu mestre, seu pai, ele sempre dizia: fazer um rádio é como construir uma ponte. Os componentes são os pilares. O circuito é a calçada. Com a energia, a voz passa e a ponte fica pronta. O que você ainda não terminou, na verdade, é construir a ponte inacabada do seu pai. Tem quem reclame de você tirar o pão deles. Tem quem tenha medo de que a ponte pronta mostre a incompetência deles. Mas essas vozes você tem que ouvir. Mas lembre-se, não deixe essas vozes chegarem ao seu coração. Fernando, às vezes você fala igual ao meu pai. Sou aprendiz dele. Na verdade, tô com medo. Temo que, após tanto esforço, no fim, não ache o meu pai. Ou que meu pai já. Também tenho muito medo. Mas eu busco até hoje, e você também. Eu acredito que nós com certeza vamos achar. Com certeza vamos achar. Vá descansar. Fernando, você se machucou para me salvar. Esse favor ainda não paguei. Você... Como vai pagar? Helena, você ficou louca? Agora é hora de namoro? Ainda não sarou. Não pegue friagem. Ainda não me respondeu. Como vai pagar? Fernando, você é tão bom comigo porque eu sou a filha do seu mestre? Antes sim. Agora não. Agora admiro a sua coragem e admiro o seu talento. Mas também tenho medo. Tenho medo de te ofender, de te incomodar. Tenho medo de que você esteja só de passagem. Tenho medo de que eu não consiga te segurar. Fernando, posso entender que você gosta de mim? Helena, eu gosto de você há muito tempo. Eu também.
Vou nessa. Boa noite, namorado. Veterano, me esperando? E o infiltrado? Como estão as buscas? Ainda não temos pistas. Não sei quando isso vai acabar. Meu pai nos chama para Rio Dourado. Olha, parece que eu sou cobrador de dívidas. Vai descansar. Tá bom, você também. Fernando, posso entender que você gosta de mim? Helena, eu gosto de você há muito, muito tempo. Eu também. Boa noite, namorado. Você vai mesmo voltar comigo para Rio Dourado? Bom dia. Bom dia. Preparei seu café. Quem diria, vice-diretor Luz, alguém tão rígido sabe fazer isso. Ontem à noite, já que não dormia, então eu voltei a comparar essa denúncia e isso. Olha. Mesmo a letra sendo diferente... Acha que são parecidos, não é? Olha o ponto de exclamação. O traço do ponto de exclamação. Pode-se dizer que é idêntico, mesmo que alguém saiba imitar a letra de outro. Mas, às vezes, sempre, nesses pequenos detalhes, expõe seus hábitos. É o Antônio Teixeira! Ele é o cara bom da fábrica. Só com essa denúncia não dá para ter certeza. Sobre o meu acidente, você contou para Marina? Não. Sobre o seu acidente, só eu, o veterano e o diretor Moreira sabem. Tem mais uma pessoa. O assassino. Então, se os circuitos restantes chegarem amanhã até o fim do mês, conseguem terminar? Certo, obrigada. Vice-diretor Luz. Marina, vim ver a produção. Pode deixar. Nosso setor de vendas, pelos resultados, se preocupa mais que o de controle de qualidade com a qualidade dos nossos produtos. Aliás, Marina, da última vez que veio representar os trabalhadores e me visitar no hospital, ainda não te agradeci. Vice-diretor Luz, você ficou louco mesmo? Da última vez foi o meu pai que me contou. Ninguém da fábrica sabia que você internou. Esqueci. A sua tia Helena é filha do vice-diretor Ventura. Você não contou pra ninguém, né? Acha que eu falo pra todo mundo? Eu já prometi a ela que não contaria.
Beta Continuum. Pai, quando você chegou? Por que não fala nada? A Helena, filha do Eduardo Ventura. Pai, você ouviu tudo. Culpa do Fernando. Quem fala demais. Na verdade, eu já sabia. Não podia te contar. Minha filha, você foi usada. Vamos. Quem sabia da sua lesão é mesmo ele. Agora só nos resta esperar a reação dele. Helena! Sua mentirosa! Vocês dois estão me usando? Helena! Mentirosa! Vocês estavam me usando? Marina, você entendeu mal? Não entendi mal. Você só me disse que é filha do Eduardo. Você sempre dizia que ia pegar o cérebro da fábrica. Mas você não me contou que o seu pai, Eduardo, usou a desculpa da reforma para levar do bairro Esperança 1.800.000 de reais. E agora, vocês vão usar a mesma tática para roubar mais? Marina, olha só. Seu pai também acabou de saber da identidade da Helena. Assim que soube, ele não te contou na hora sobre o vice-diretor Ventura roubar e fugir e ainda afirmou que estamos te usando. Olha, essa conclusão não foi um pouco precipitada e muito certa? Marina, seu pai não tem provas de que meu pai roubou. Mas eu posso provar que ele não fez isso. É bem simples. Se fosse mesmo meu pai que roubou os 1.800.000 de reais, como filha dele, o que eu faria é fugir e mudar de identidade. Por que eu voltaria? Exato. O empréstimo de 1.800.000 de reais fizemos para acalmar os ânimos. Na época, na fábrica, além de mim e do diretor Moreira, ninguém mais sabia. Me diz, seu pai, o chefe Teixeira, como ele pôde ter certeza de que roubou e fugiu? Como ele sabe disso? E da última vez, você me deu o endereço do almoxarife. Quando cheguei lá, fui assaltada. Me diz, quem armou essa armadilha? Transformador. Ainda procurando o fornecedor do transformador? Eu achei para você. Procure ele neste endereço. Tá bom, pai. Quando me machuquei, não contei a ninguém. Seu pai não só sabia da minha lesão, como também te avisou na hora. Se você juntar tudo isso, não significa que só há uma possibilidade. Marina, calma. Sobre isso eu preciso te explicar. É porque você é leal à fábrica. O objetivo do seu pai é aproveitar sua lealdade à fábrica e sua raiva para expulsar a Helena. Marina, às vezes, quem primeiro aponta outros como golpistas nem sempre é a pessoa certa. Pode ser que seja. O ladrão dando pistas. Querem dizer que quem levou o dinheiro foi meu pai? E quem feriu o Fernando? Fui eu? Impossível! Meu pai não é assim. Marina, eu também queria que a verdade não fosse assim. Mas tudo o que descobrimos, todas as provas, apontam para o seu pai. Meu pai sumiu, sem deixar rastros. Os 1,8 milhão de reais do empréstimo sumiram. Se isso vazar, a fábrica inteira corre perigo. Por isso, peço que me ajude. Não só para descobrir a verdade sobre o sumiço do meu pai, mas também pela fábrica Aurora. Podem me dar um tempo?
Você acha que ela vai entender? Vai. Dê um tempo para ela. Por mais sensata e boa que seja, ele é o pai dela. Ultimamente, a resistência às reformas está cada vez maior. Com certeza o Teixeira está por trás disso. A Marina não está de licença médica? Acho que ela deve ter ido buscar provas. Relaxa. Contanto que a gente consiga provas contra o Teixeira, ele não vai conseguir causar problemas. Espero que sim. Calma. Da fábrica, eu cuido disso. E o diretor Moreira. Fernando, sem você, eu nem saberia o que fazer. Tudo bem. Coma, durma, de manhã, tudo isso vai ter passado. Obrigado. Vice-diretor Luz. Helena. Ultimamente, fui atrás do meu pai. Vi que de madrugada ele vai a um lugar em segredo. Ultimamente, segui meu pai escondida. Vi que de madrugada ele foi a um lugar. Que lugar? Antiga Salina, na clínica Vila Oeste. Clínica? Meu pai com certeza está lá. Vamos no meu carro, buscar o tio. Vice-diretor Luz, será que se vocês, na clínica, acharem o tio Eduardo, isso significa que meu pai... Marina... Você já sabe. Se nós realmente acharmos meu mestre, isso prova que seu pai é o maior suspeito. A única coisa a fazer é convencê-lo a se entregar. Senhor Tuta Teixeira. Vamos comer algo? Quem é a essa hora? Doutor, minha mulher tá com febre alta. Pode dar uma olhada? Já fechei. Vamos ao posto de saúde municipal. Espera! Doutor, só um remédio para febre. Vamos pagar. Entrem. Quantos graus? Tão grave assim? Remédio para febre. Doutor, não disse que já fechou, mas eu vi que ainda tem paciente. Que dor, ultimamente, passeando lá fora. É assustador. O de lá, há 2 meses, o jogaram na porta. Deixou dinheiro. Uma nota e sumiu. Como o dinheiro era bom, eu o acolhi, mas esperou-se tanto e ninguém veio. Quem diria que demoraria tanto? Se demorar mais, vai dar problema. Pai, olha pra mim. São os familiares? Por que demoraram tanto? Levem ele logo pro hospital. O estado dele está péssimo. Ele pode morrer a qualquer momento. Eu só tinha pouco remédio. Que ele tenha sobrevivido até hoje já é um milagre. Levem logo. Achamos. Pro hospital, doutor. Fique com isso. O que aconteceu aqui hoje, finja que não viu. Tá bom, entendi. Mestre. Como vamos carregá-lo assim?
Já passou. Já passou. Os médicos estão lá, né? Calma. Não vai ser nada grave. Me espera 5 minutos. Vou falar com a Marina e o Sr. Costa para avisar eles. Me espera aqui. Não tenha medo. Não tenha medo. Me espera aqui. Me espera. Pai, desde criança, todos diziam que eu era corajosa. Só ele sabia que também tenho medo. Como está a situação? Fratura na nuca, hematoma cerebral. Por enquanto, não vai acordar, mas que a situação não é tão grave. Então, sabemos quando o tio vai acordar? Difícil dizer. Depende da absorção do hematoma. O médico disse que a situação não é tão grave. Pode ser 1 mês, 1 ou 2 anos. Tudo é possível. Senhor Teixeira, é bem provável que seu pai seja o culpado. O que vai fazer? Eu. Estou muito confusa. Será mesmo meu pai? Mas não temos nenhuma prova. Sim. Sem provas. O paradeiro do Teixeira ninguém sabe. Nem o médico da clínica sabe. Então, vamos só ficar esperando? Não precisa. Não temos mais os 1,8 milhão de reais? 1,8 milhão de reais. Mas meu pai não parece ter tanto dinheiro. Ele continua igual. Escondeu muito bem. Sim, muito bem. Porque ninguém procurou essa água parada. Ficou lá em silêncio por tanto tempo. É hora de mexer. Para manter a estabilidade, a fábrica escondeu o caso dos 1,8 milhão de reais. Meu pai foi atacado, investigando em segredo que ele foi atacado. Agora é a hora de todos saberem que os 1,8 milhão de reais sumiram. Marina, agora precisamos que você faça uma coisa. Primeiro, denuncie anônimo à fábrica que os 1,8 milhão de reais do empréstimo foram levados pelo vice-diretor Ventura, que fugiu. Queremos um escândalo, fazer um alvoroço, que o banco cobre, que a polícia investigue e que todos os funcionários fiquem de olho pela onde está o dinheiro. Mas meu pai com certeza vai jogar toda a culpa sobre o tio Eduardo. Então, em seguida, ele com certeza vai expor a identidade da Helena. E essa será a nossa chance. Helena, apareça! Helena! Usou o nome Helena pra entrar aqui. Qual é a sua intenção? Fala! O seu pai roubou mesmo da fábrica 1,8 milhão de reais? Calma, pessoal. Voltem ao trabalho. Eu prometo que vou investigar e dar um retorno. E você diz que o vice-diretor Ventura não fugiu com dinheiro? O que está acontecendo? Isso! Primeiro, vamos prender ela! Prendam ela! Prendam ela! Que confusão é essa? Diretor, o que está acontecendo?
A verdade, o setor de segurança vai investigar. Gritar alto não significa ter razão. Volte ao trabalho. Sobre isso, eu mesmo vou supervisionar. Por aqui, senhorita Ventura. Fernando, você também cresceu na Salina? Você ainda se lembra como se faz sal? Diretor, por que pergunta sobre sal? Eu te digo. Para fazer um bom sal, seca, cozinha e espera. A reforma é igual. Não pode parar, mas sem pressa. O que fez foi muito arriscado. Se eu não tivesse chegado a tempo e a Helena tivesse se machucado, como eu ia contar ao seu Eduardo? Diretor, a culpa é minha. Eu fiquei muito ansiosa. Tive medo de que, antes do meu pai acordar, o Antônio já tivesse fugido. E agora, o que vocês vão fazer? A ideia é que precisamos dos colegas de segurança para fingir uma busca na fábrica. Depois, depende da Marina. Gerente Xavier, o vice-diretor Ventura, levou os 1,8 milhão de reais e fugiu. Venha logo, senão depois, para você, será um prejuízo. Helena, não acredito que não te expulse dessa vez. Depois, só preciso fingir achar os 1,8 milhão de reais e salvar a fábrica. A fábrica, então, vai me obedecer. Pai, acabei de saber que acharam o vice-diretor Ventura. Já o levaram para o hospital. Ótimo, ótimo. O paciente Eduardo Ventura, o hematoma cerebral está se resolvendo bem. Acho que em uns 2 dias ele vai acordar. Certo, doutor. Ele ouviu. Chegou a hora de ele desesperar. Fique tranquila, eu com certeza vou pegá-lo. O desfecho. Como a protagonista não estaria lá, você esperou muito por isso. Vai logo, prenda o Antônio Teixeira. Deixe o tio comigo. Obrigada, veterano. Tio, melhore logo. Assim você poderá ver o quão incrível a Helena está. Marina, rápido. Pega as coisas essenciais. Vem comigo. Pai, você tá fugindo? Marina, rápido. Pega só o essencial. Vem comigo. Pai, você vai fugir? Se for levar os 1.800.000 de reais, essa maleta pequena não vai dar. Como sabe? Marina, me escuta. Tenho meus motivos. Depois eu te explico. O mais importante agora é pegarmos os 1.800.000 de reais e fugirmos. Já ouviram tudo. Podem vir.
Antônio Teixeira. Até agora, ainda não quer confessar? Vocês, o que disseram pra Marina? Marina, sou seu pai. A Marina te deu chance. Ela tentou várias vezes te convencer, mas você errou sem parar. Só agora lembrou que é pai? Vocês não falem isso na frente da Marina. Ah, é. O seu pai é tão limpo? Na época, nós dois saímos da Salina. Porque ele subiu na carreira e virou vice-diretor. E eu só fui um mero chefe. Então, foi por isso? Foi por isso, porra. Me enche. Aquela cara de falso. Ele dizia que ia reformar a fábrica, mas na realidade só bajulava o Carlos Moreira, fazendo tudo para abrir caminho para ele. Que nojo! Que falso! Até o fim, meu pai escondeu seus crimes. Todos os crimes ele anotou, mas nunca apareceu o seu nome. E você? Para impedir a reforma? Você o matou. Não toquei nele. Estão me incriminando. Estão me incriminando. Eduardo ainda não acordou, né? Se tivessem provas, hoje viriam os policiais. Não a segurança. Antônio Teixeira. Todos nós agora te dão uma saída. Você tem que se destruir? Quem me deu uma saída, porra? Não te deram uma saída? Aqueles aqui e os que não estão. Quem não te deu uma saída? Os 1.800.000 de reais que sumiram. Eu e o diretor Moreira, ao descobrir, íamos chamar a polícia. Foi meu mestre que adivinhou que foi você. E ele nos impediu. Ele escondeu de todos. Não te deu uma saída? Você, Antônio Teixeira, o que fez? Você roubou o dinheiro e ainda quis matá-lo. Eu não matei ele. Eu só empurrei ele. Ele caiu sozinho. Agora você admite que agrediu? Pai, se entregue. Vice-diretor Luz, não chamaram a polícia. Eles esperam que confesse e entregue o dinheiro. Assuma, pai. Eu te imploro, pai. Eu te imploro, pai, por favor. Na verdade, eu não queria ganhar esse dinheiro. Eu só queria criar alguns problemas para o Carlos Moreira desistir.
Mas primeiro o Eduardo se esforçou tanto para desenvolver o rádio e pagar o empréstimo. Eu tive que impedi-lo. Mas quem diria que você voltaria para ajudá-los de novo? É o destino. Eu aceito. Já passou. Atenção, pessoal. Comunique-se. O ex-chefe de vendas, Antônio Teixeira, obstruiu a reforma. Usou o cargo para desviar um empréstimo de 1,8 milhão de reais. Após descoberto para encobrir o crime, agrediu o vice-diretor, Eduardo Ventura, deixando-o ferido. Um ato grave. Após o fato, a segurança da fábrica o prendeu e entregou à polícia. Pelos tribunais, após investigação, Antônio Teixeira foi condenado por desvio, corrupção, sequestro e lesão corporal. Por múltiplos crimes, foi condenado a 20 anos de prisão. Todo o dinheiro foi recuperado. O companheiro Ventura foi íntegro, protegendo os bens da fábrica e se feriu no trabalho. A diretoria decidiu que o companheiro Ventura será oficialmente homenageado. A inocência do mestre voltou. Pai, mestre, você consegue ouvir? Toda a fábrica está batendo palmas. Você ouviu? Toda a fábrica está te esperando acordar. Ele se moveu. O mestre chorou. Ele se moveu. Pai acordou. Acordou! Pai, vou chamar o médico. Médico! Chama a enfermeira. Vou chamar o médico. Pai, como você está? Vocês querem me perguntar por quê? Nestes dias eu fiquei de cama. Mesmo sem acordar, eu ouvi tudo. Sobre isso, eu falhei com vocês. Fui muito teimoso. Por lealdade, ainda acreditava que podia salvá-lo. Eu acabei envolvendo a fábrica e você. E te deixou com medo. Que bom que acordou. Que bom. Mestre, na verdade, eu já sabia. Já sabia. Vocês. Pai. Mestre. Nesses dias, foi tudo graças a ele.
Para me proteger, ele se machucou muito. Eu gosto dele. Quero ficar com ele. Mestre, eu sei muito bem que eu sou mais velho que a Helena. E sou órfão. E desde pequeno, eu cresci junto com todos vocês. Então, como vocês me conhecem, não mereço a Helena. Fernando, eu te criei por anos. É assim que você se vê? Claro que não me vejo assim. Sem a sua permissão, eu não posso ficar com a Helena. Na verdade, a Lena sempre foi mais decidida que eu. E você também. Fui eu que criei. Então, moleque, confio em você. Entendi, pai. Já tá chamando de pai? Isso mesmo, que coisa. Nossa, eu quase não entendi. Diz de novo. Tio Eduardo, desculpe. Em nome do meu pai, peço perdão. Filha, levanta a cabeça. Você é uma boa menina. O tio acredita em você. Marina, sobre o seu pai. E agora na fábrica. Tudo bem. Você também sofreu com fofocas, né? Quero aprender com você. Jovens, o futuro da Aurora fica nas mãos de vocês. Veterano. Tio. Fiquem à vontade. Vão lá. Sabe que vocês são inseparáveis. Juntos, sempre. Vão. O tio Eduardo fica comigo. Tá. Vou procurar. Vão. Veterano. Já que veio, por que não entrou? Meu pai sempre quis te agradecer. Tive medo de você fazer drama, mas... tá bom. O que tinha aqui acabou e já fui agradecido. Vou para Rio Dourado. Foi tão de repente assim? Na verdade, nem foi tão de repente. Já estou fora faz um tempão. Lá em Rio Dourado também estão precisando muito de mim como chefe. Foi o tio Leonardo que te apressou por causa do projeto do rádio portátil? Eu sabia que você é tão esperta que até me faz parecer inútil. Veterano. Tá bom. Eu sei que você ia me recusar. Seu veterano te entende muito bem. Você tem uma carreira aqui. E o Fernando. Por que eu te forçaria? Ver você e o tio Ben me deixa tranquilo para voltar a Rio Dourado. Tchau. O Antônio já confessou tudo. Naquela época, nós três trabalhávamos na salina. Como era simples. Só queríamos que a família pudesse comer bem. Como ele pôde chegar a esse ponto? Eu também não entendo. Só posso dizer que a ganância cega. Nós três bons irmãos, todos na Aurora, nada nos parava. Quem diria? Sorte que temos os filhos. Isso. Seu Eduardo, melhore logo. Estou te esperando para me ajudar.
Relaxa. Tudo bem. Cheguei, tio Carlos. Não vou atrapalhar. Helena, se o seu pai precisar de algo, é só me chamar. Obrigada, tio Carlos. Vai acompanhar. Não. Fique aqui. Fique aí. Com cuidado. Tudo bem? Tudo bem. Com cuidado ali. Por aqui. Lena, tá preocupada com algo? Pode contar pro papai? Pai, na verdade, eu tinha prometido ao veterano que voltaria com ele a Rio Dourado para desenvolvermos um rádio portátil feito no Brasil. Mas depois, com o seu acidente, voltei para a Vila das Águas e me apaixonei pelo Fernando. Entendi. Se vai a Rio Dourado ou ficar aqui, quer fazer uma escolha. Lena, nestes dias, deitado aqui, pensei muito. O papai na vida foi preso à gratidão, à amizade e aos laços. Com o tio Antônio foi assim, e com a fábrica foi igual. Você tem 26 anos. Sua vida só começou. Não deixe gratidão e afeto te prendendo como correntes. Claro, uma é amor e a outra amizade, mas isso definitivamente não deve ser o motivo da sua escolha. O papai só quer te fazer uma pergunta. Se deixarmos de lado a amizade e o amor, o que você mais quer fazer? Se já decidiu, então vá em frente. Voe alto. Filha, o papai sempre será seu abrigo. Eu consigo. Pai, entendi. Cuidado. Entendi. Parece que a gente tá na mesma onda. Vamos, vou te levar para um lugar. Dois de macarrão de peixe. Obrigado. O que é isso? É um rádio portátil. Quero gravar a Vila das Águas de hoje. Tudo isso. Coma. É o café da manhã típico da Vila das Águas.
Eu já sei. Agora são 5h15. Vila das Águas. O som da água. O som do vento. O som de aço batendo. Você consegue ouvir o meu coração? Fernando, você já sabia que eu ia embora? Toma. Um presente. Este lado gravamos hoje. O outro lado eu deixei para você gravar o amanhã, no Rio Dourado. Assim, eu não quero te deixar. Como eu ia deixar? Vai lá. Sei que vai ao Rio Dourado não porque o Leonardo te precisa, mas porque lá tem o melhor laboratório de acústica, o melhor hospital para curar o mestre e também o céu que sempre pertenceu a Helena Ventura, de 26 anos, para voar alto. Depois eu entendi uma lição. O amor não é prender a pipa na mão, mas sim sentir o vento e te levar para voar alto. Eu fico aqui estudando circuitos e aperfeiçoando a aurora. Você vai lá estudar chips e aprender a tecnologia de ponta. Quando você voltar, podemos ter uma briga de igual para igual. Sobre sinais analógicos e canais digitais. Qual deles é o futuro? Você vai perder. Eu com certeza vou perder, mas eu aceito. Antes de perder, eu vou vencer o tempo. Farei a aurora ecoar no país, e até do outro lado, até que aqui se torne um céu industrial, de que você se orgulhe e possa falar com o mundo. Lembre-se, aqui sempre será suas raízes e sempre será o lar para voltar. Fernando, por que você é tão bom? Por quê? Porque você é a Helena. Você merece tudo de bom neste mundo. Faça o que quiser e o que deve fazer. Helena! Onde quer que vá, não perca o que temos no coração, o calor e a coragem. Fernando. Fernando. Fernando.
Como está no Rio Dourado? Trigésima sétima vez. Falha na fabricação. O professor disse que a distância dos transistores em 0,8 micrômetro é o limite da época, mas quero tentar 0,5. O rádio foi um sucesso na R&D, mas o preço é alto. E se não vender? A partir de hoje, serei a própria vendedora. De cidade em cidade, vou vender de porta em porta. Eu não acredito que não vou vender. Precisamos baixar o custo ao mínimo. 1 mês. Só 1 mês. Baixarei o custo ao mínimo, eu garanto. Essa é a minha colega, 0,5 micrômetro. A bateria pode durar 3 horas a mais. Conseguimos! 0,5 micrômetro é um pequeno passo para a indústria e um grande passo para a época. Que o mundo ouça a nossa voz. Que o mundo ouça a nossa voz. Este totalmente feito no Brasil. O primeiro rádio portátil. Foi um sucesso! Fala! Rádio Aurora, na Feira de Brasília. As encomendas chegaram a 400 mil unidades. 400 mil unidades! Aurora! Uma canção, um carinho! Aurora! Uma canção, um carinho! Parabéns, senhorita Ventura. Outro sucesso na pesquisa. Obrigada. Parabéns, Helena. O seu valor agora já me superou. Este nosso produto vai ser um sucesso. Obrigada pela chance, veterano. A fábrica parceira já escolheu? Parece que você já tem uma escolha certa. Vou adivinhar. Será a fábrica Aurora? Senhor Costa, dê uma olhada. Quem não me vê há 3 dias tem que me rever. O que o Fernando fez é muito bom. Então, Senhor Costa, vai escolher eles? Escolho. No último ano, a nossa fábrica Aurora obteve uma receita de 100 milhões e 210 mil reais e lucro de 16 milhões de reais. Foi especialmente nomeada a estrela do setor eletrônico do norte de Jiangsu. Helena, está nevando. Lá em você, deve não ter neve. Vice-diretor Luz, tenho uma boa notícia. O diretor acabou de anunciar que com os de Rio Dourado teremos um profundo intercâmbio técnico. Você vai ver quem você quer ver. Um caloroso bem-vindo ao Sr. Costa e à senhorita Helena, que nos visitam hoje. Um forte aplauso para dar as boas-vindas ao diretor Moreira. Aurora, essa palavra não é só uma máquina, não é só uma música e muito menos uma marca. É do povo de Vila das Artes, de geração em geração, transmitida a coragem de seguir em frente. Daqui em diante, como trilhar o caminho, como cantar a música, depende de vocês, jovens.
é para você. Você até sabe fazer rádio portátil? Lado B, de Rio Dourado. Ouça em casa. Então, sinal analógico e áudio digital, qual é o futuro? Eu acertei mesmo. Então quer dizer que eu não te alcanço? O Rádio Aurora também não foi totalmente superado. Quanto tempo vai ficar? 7 dias. Não vai precisar tanto tempo. Senti sua falta. Não tem coragem. Temos sentir mais sua falta. Na próxima? Na próxima. Olhem aqui, este é o início da marca Aurora, o começo da lenda. Em 1982, foi criado o primeiro gravador. Por trás dele, há uma história de reforma, integridade, amor e luta. Uma história emocionante. Os protagonistas são um diretor jovem assumindo em crise e uma especialista de volta da Europa. Eles enfrentaram inúmeros contratempos, até criarem este Rádio Aurora. Você se lembra? Você, velha, você quase explodiu a fábrica e quase nos explodiu. Lembro. Lembro sim. Tem gente que, sendo que gostava de mim, insistia em fingir ser muito formal. Mas no fim, não ficamos juntos? Fernando, nesta vida, parece que sempre corremos atrás de algo. Corremos atrás da tecnologia, da aurora, da época. Nunca paramos. Correndo, a aurora cresceu. A vida melhorou. E a cidade se modernizou. E seus cabelos envelheceram. Agora, parando um pouco e olhando Vila das Águas e Aurora ainda seguem em frente.